Que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja dentro de você, esteja dentro do seu coração, esteja na sua mente e nos seus sentimentos. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que cuida do nosso interior. Nós necessitamos urgentemente da presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, trazendo segurança, trazendo paz, trazendo tranquilidade no nosso ser. Em meio a guerras, em meio a rumores de guerras, em meio a um governo, do nosso país que muitas vezes não aprovamos, em meio às enfermidades, em meio às calamidades da natureza, nesses momentos onde o mundo se manifesta em situações difíceis, situações únicas, nós, povo de Deus, família de Deus, nós que somos os crentes, os cristãos que recebemos Jesus Cristo, nós podemos ter paz no meio das guerras. Essa é a grande diferença de ter o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Mas hoje nós estamos entrando no nosso 6º dia de propósito de jejum e oração em favor da nossa família. Você, como eu, você deve ter essa consciência de que a família é o bem maior que você tem. Tudo vai passar. O que você estudou vai passar, a sua formação vai passar, o seu diploma vai passar, o dinheiro que você ganha, os bens que você adquiriu, tudo isso vai ficar, nada é seu por um tempo. Mas o que não vai passar é a sua família, o seu relacionamento com Deus. E a sua família, você sabia que ela é responsabilidade sua que está ouvindo essa mensagem? Portanto, se entregue diante de Deus e clame pela sua casa, pela sua família. Eu quero agora agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando, de fazermos esse jejum de 40 dias em prol da nossa família. Coloque aí na sua agenda o nome dos seus filhos, sua sogra, seu genro, sua nora, seus netos e clame a Deus pela vida deles. Porque se a sua família estiver abençoada, você estará bem. Amém? Então hoje no nosso 6º dia de jejum e oração, hoje nós vamos falar sobre o casamento e a igreja. A relação que tem entre o casamento e a igreja. Tem uma frase muito bonita que eu gosto muito quando eu falo sobre casamento. O casamento é uma instituição muito importante, sabe por quê? Por isso que a Bíblia o compara com o relacionamento entre Jesus Cristo e a igreja. Você acha que se o casamento fosse algo que não merecesse destaque nos planos de Deus, ele iria comparar com a vida do seu filho Jesus Cristo e a igreja? Então vamos lá. O nosso texto de hoje está na carta do apóstolo Paulo, Efésios 5, 22 a 33. Vamos ler então? Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido. Eu queria parar por aqui, porque quando a gente diz essa palavra sujeitem, muitas mulheres já vão se assustar. Não precisam se assustar. O que significa sujeitar? Nós, os cristãos, os crentes no Senhor Jesus, nós somos ensinados que nós somos chamados, a Bíblia nos ensina que nós somos chamados para nos submetermos uns aos outros. Esse texto está lá em Efésios 5, 21. A palavra de Deus nos ensina a sermos submissos uns aos outros. Você ser cristão é você ser submisso, é você ouvir a orientação do outro, é você acatar o ensinamento e o exemplo do outro. Submissão significa respeitar aquela pessoa. E no casamento, submissão quer dizer estar sob, debaixo, junto, na mesma missão. Na missão de construir um lar abençoado, na missão do seu marido de cuidar dos filhos, na missão de formar uma família equilibrada. Ser submissa é você estar junto na missão com seu marido. Você conseguiu me entender? E nós somos ensinados pela Bíblia que nós devemos ser submissos, à autoridade de Deus.
Então isso facilita muito para nós, as mulheres. Nós aprendemos que nós devemos nos submeter às vontades, ao desejo do nosso Pai amado, né, que enviou seu único filho por nós, e isso faz com que o nosso coração seja um coração mais quebrantado. Você consegue me entender? Então, quando você precisa entrar debaixo da mesma missão do seu marido, fica muito mais fácil. O marido, na Bíblia, ele possui a posição de liderança. Se seu marido não é um homem cristão, se você não pode contar com a liderança do seu marido na sua casa, esse jejum é para você. É justamente para isso, para que você possa orar por ele e pedir que Deus toque no seu coração, para que ele venha se tornar um homem sábio. Porque seu marido só se tornará um homem sábio se ele estiver dentro da vontade de Deus, se ele reconhecer a Deus. Caso contrário, seu marido será um homem inteligente, né, um homem trabalhador, um homem próspero, né? Tem tantas qualidades, tem os nossos maridos, mas sabedoria só em Deus para ele liderar a tua família. Portanto, ore, jejue por ele. Na submissão existe prioridade, você sabia? Nós fomos criados aprendendo esta prioridade, obedecer a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, contribuir com o nosso marido, estando ombro a ombro com ele, exercendo a submissão de estarmos debaixo da mesma missão com ele. Mas vamos continuar, né? O nosso texto diz assim: como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas, submissas a seus maridos. Marido, ame cada um a sua mulher. Isso é primordial, o amor do marido. Assim como Cristo amou a igreja, se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Nós nos submetemos a Jesus porque Ele nos ama, e nós nos submeteremos sim aos nossos maridos se eles nos amarem. Você entendeu o que a palavra de Deus está ensinando? Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Agora vai falar do marido. Aliás, do casamento. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O seu casamento é comparado com o amor de Cristo com a igreja. É tão sério, é tão importante, que o Senhor colocou o casamento, né, nas mesmas prioridades da igreja e da sua vida. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher, agora, é algo primordial. A mulher trate o marido com respeito, né? Isto é um milagre no seu casamento. É uma revelação de Deus para nós. Se você está tendo problemas no seu casamento, comece a respeitar o seu marido. E o marido comece a amar a mulher. Isso é mistério de Deus, é revelação de Deus. Gente, o casamento ele é tão importante que a Bíblia o compara ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Ficou muito claro hoje aqui, não ficou? O mesmo texto, né, que nós utilizamos, né, que foi dado por Deus no livro de Gênesis, e Jesus Cristo nos evangelhos também ele falou, agora esse mesmo texto é utilizado pelo apóstolo Paulo, esse texto que nós lemos, mostrando que assim como a igreja se relaciona com Jesus Cristo, o homem deve se relacionar com a sua esposa. Olha o texto. Por esta razão, deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e tornarão os dois uma só carne. Esse texto está em Gênesis 2:24. Esse mistério que o Senhor tem para o seu casamento. Já falamos sobre ele
né? O homem deixará pai e mãe, o homem se unirá somente à sua esposa e eles terão um relacionamento sexual se tornando uma só carne. E hoje nós estamos falando do casamento sendo comparado com algo muito grande, muito espiritual, que é a igreja. Da mesma forma, este relacionamento, ele precisa de ter interdependência. O que é interdependência? Você precisa ter essa interdependência. É o marido precisar de você e você precisar do marido, né? Um precisa do outro. Você precisa dizer isso para o seu marido: eu preciso de você. Eu conto com a sua ajuda. Eu necessito do teu cuidado. Diga isso para o seu marido. A igreja depende de Jesus Cristo, né? E esse é o maior ensinamento. Da mesma forma, marido e mulher formam um só corpo, onde funciona o princípio da interdependência. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos as pessoas em defesa, né? Do quê? O que o mundo tem defendido? A independência da mulher, né? A liberdade da mulher, a liberdade do homem, a liberdade da mulher. O que eles dizem? A gente precisa amar e ser feliz, né? Se for para amar duas pessoas, tudo bem. Se for para amar pessoas do mesmo sexo, tudo bem. O que vale é o amor? Não. A palavra de Deus deixa muito claro que a mulher, né, do sexo feminino, ela deve, né, ajudar, ser uma ajudadora idônea para o seu marido. E o homem, ele deve ser o cabeça da casa, ele deve exercer liderança, ele deve amar a sua esposa. Gente, quando o mundo ensina a independência e a liberdade, nós nos tornamos egoístas e individualistas, não é verdade? E nós fugimos do propósito de Deus. Você consegue entender isso? Nós precisamos voltar à palavra de Deus e entender os princípios que o Criador fez, né, e criou para o nosso casamento. O casamento é uma instituição muito importante, porque é do casamento que vai sair toda a humanidade. Por isso a Bíblia o compara ao relacionamento de Cristo com a igreja. Há pessoas brincando com essas questões sem saber das implicações que poderão afetar suas vidas. Eu queria perguntar para você: você é casado? Você é casada? Então estude os princípios bíblicos, aplique em sua vida e você vai experimentar a promessa que Deus vai te entregar de alegria, segurança e paz. Se você ainda não é casado, estude os princípios de qualquer maneira da palavra de Deus, para saber as implicações e as responsabilidades quando você formar uma família. Assim, dessa forma, buscando na Bíblia a orientação para as famílias, nós teremos uma nova sociedade dentro do plano inicial de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você possa colocar em prática esses princípios bíblicos na sua casa. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.